Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 24 de abril. Hoje comemora-se o Dia Internacional do Jovem Trabalhador e da Educação e do Agente de Viagem. Nós parabenizamos a todos pelo transcurso desse dia. Hoje nós vamos estar trazendo uma mensagem que nós ministramos em nosso templo sobre o tema As Armas da Fé. Todo crente, ele precisa de andar armado. Mas quando eu falo que ele precisa de andar armado, não é com uma arma branca, não é com um revólver 38, não é com uma metralhadora. A arma do cristão é a palavra de Deus. E nós encontramos Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, que nós temos uma armadura que o próprio Deus equipou todos aqueles para se defenderem contra as astutas ciladas do diabo. Então, nesta manhã, vamos estar trazendo a primeira parte desta mensagem sobre as armas da fé. Eu acredito que você vai ser profundamente abençoado. Você que talvez muitas vezes anda assim meio distraído e dando brechas ao inimigo, então é bom que você se proteja de toda a armadura de Deus. E esta arma, você precisa realmente saber usá-la. Há um capacete, há uma espada, há uma couraça, não é? Há um escudo. A Bíblia chama tudo isso aos calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você deve estar totalmente protegido. E eu vou estar falando hoje sobre esta mensagem. Mas antes, gostaríamos de orar. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração para ouvirmos a Tua inspirada palavra. Fala-nos através de toda esta mensagem e que o Teu Espírito Santo se instrumentalize desta mensagem para que muitos dos nossos amigos, irmãos em Cristo, possam estar providos de toda a armadura de Deus, para que possam resistir todas as artimanhas, todas as setas, todos os dardos inflamados do maligno. Eu te peço agradecido tudo isto mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículos de 1 a 11. Aí a gente faz uma pausa e vamos para os versículos 24 a 58. O tema vai ser: quais as armas o cristão deve usar para se defender? Esse é o tema da mensagem que Deus nos deu nesta noite. Amém? Vamos ler. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado do Dalém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia canaleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís?
formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora vamos para os versículos 24 a 58. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço a tua presunção e a sua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um tecelão com um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou a andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em
em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou a espada, desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, comandante do exército: De quem é este jovem? De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem é esse filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, o belemita. Amém. Como já dissemos, o nosso tema que nós damos essa pregação nesta noite é quais são as armas que o cristão deve usar para se defender. Esse texto, antes de nós discorrermos, é preciso eu dizer isso para que você saia daqui com essa ideia. Nós vamos tomar esse exemplo da luta deste jovem Davi com o duelista filisteu, o Golias, exemplificando, tomando como exemplo a figura de Golias como sendo Satanás, e Davi na condição de um cristão. Também quero ainda destacar que nesta luta nós não podemos usar armas carnais. Não podemos e jamais iremos ter êxito se nós tentarmos usar qualquer arma nessa luta. Porque Paulo, escrevendo inclusive na sua carta aos Efésios, nesse mesmo texto, nesse mesmo episódio da luta, ele diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal nas regiões celestiais. Então a luta que o cristão trava não é carnal, é uma luta espiritual. Por isso que o cristão não pode nem deve usar armas como armas brancas ou armas de fogo. Você não vai encontrar um crente cristão com um punhal, com uma faca, com um revólver de calibre 38, com algum tipo de arma, seja qual for, de fogo ou arma branca, para se defender.
porque essa luta que o cristão trava contra o inimigo, contra Satanás, é uma luta espiritual. Não é usando a arma que fere, que desfere algum disparo e deixa a pessoa se sentindo segura ou seguro. Então, quais são as armas que o cristão deve usar para enfrentar esse inimigo ou esses desafios? Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, e aí no final desta pregação eu vou mostrar que armas nós devemos usar. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, que eu já citei, ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Inclusive também o mesmo apóstolo São Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o cristão que realmente tem confiança, dependência e depende de Deus, ele não precisa de usar qualquer tipo de arma para se defender. Quando eu digo arma de fogo, arma branca, seja qual for o tipo da arma. Davi, então, voltando aqui ao que nós queremos trazer como exemplo, estava levando alguma comida para os seus irmãos que estavam servindo o exército lá de Saul. E os filisteus estavam desafiando os exércitos de Israel. E o desafio era ameaçador, porque tratava-se de um duelista que, para que vocês tenham uma ideia, diz o texto que nós lemos, a sua altura era de 6 côvados e 1 palmo. Para que a gente tenha uma ideia da altura desse homem, ele tinha entre 2 metros e 70 a 3 metros. Essa era a altura deste homem. Para que a gente tenha uma ideia, era quase isso aqui desse pilar. Quase isso aqui. Um pouco menos dessa altura. 2 metros e 70 a 3 metros. Dependia, porque um côvado era uma medida desse dedo aqui para o cotovelo. Daí o nome côvado. E alguns dessas medidas, alguns deles tinham meio metro, outros tinham 47 centímetros. Então, dependia muito, mas era entre 2 metros e 70 a 3 metros. Só para que vocês tenham uma ideia, a Bíblia conta a história de um rei que era filisteu, desse porte de Og de Bazã, e a cama dele tinha 4 metros. Você imagina uma cama com 4 metros? Isso está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Então havia homens que realmente tinham uma estatura elevadíssima. Davi era um homem pequeno, de porte médio, não era um homem alto. O único homem de Israel que tinha uma proporção para enfrentar o gigante Golias era Saul. Porque Saul era um homem alto, além de um homem esbelto, belíssimo, diz o texto que ele era um formoso, belo. O homem mais alto que Israel batia no ombro dele, porque ele era alto. E certamente, quando você leu ou ouviu essa leitura que eu fiz para você nesta noite, dizendo que não somente o exército de Israel, mas inclusive o próprio Saul temia aquele gigante desafiando os exércitos de Israel, porque inclusive Saul julgava que ele era mais indicado para enfrentar o gigante Golias. E aí tremeu as bases dele, e ele procurou realmente até livrar essa escolha, ou essa indicação dele ser o homem que deveria enfrentar. Primeiro porque ele era rei de Israel, e depois por causa da sua estatura que era elevada, até para competir com o gigante Golias. Mas no texto que Davi, quando foi levar lanche para os seus irmãos, ele ouviu o gigante desafiando o exército de Israel. O texto que Davi, quando ouviu, perguntou: quem é
esse incircunciso filisteu que está desafiando Deus dos exércitos de Israel? E aí, quando ele tomou conhecimento, alguém disse: olha, inclusive o rei está oferecendo que quem se levantar, quem se apresentar para enfrentá-lo, o rei Saul vai acumulá-lo de bens, a sua família, a sua casa estará isenta de pagar impostos, e o rei dará sua filha para ser desposada. Então Davi ouviu, um dos seus irmãos inclusive achou que ele estava querendo se meter, querendo até se apresentar ali como o salvador da pátria, como o mocinho, e até quis repreendê-lo. Ele disse: o que é que eu pego? Eu fiz apenas uma pergunta. Aquilo estava forjado de inveja. Os seus irmãos sabiam que Davi realmente era um homem bravo, era um homem desafiador. Ele já tinha morto um urso e um leão que estava para tomar uma das ovelhas do seu rebanho, que ele cuidara do seu pai, e ele sem arma nenhuma, apenas com a mão, ele venceu o leão, venceu o urso. Então os seus irmãos tinham inveja dele, tinham ciúme, sabiam que Davi era realmente a pessoa que poderia assumir aquele desafio. E aí fiz essa pergunta. Eu fiz apenas uma pergunta, rapaz. E aí chegou o conhecimento do rei Saul que Davi, embora não tivesse presença diante de um gigante enorme e altíssimo para enfrentá-lo. E diz o texto: eles ouviram que Davi foi à presença do rei Saul. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para essa armadura que o rei Saul apresentou para que Davi se revestisse dela. No texto que eu li para vocês, nos versículos de 1 Samuel, você deve ter ouvido e prestado bem atenção, que quando Davi foi colocado todo aquele aparato sobre ele, uma capacete de bronze, né? Todo aquele aparato, Davi sequer se moveu, sequer saiu do lugar. Diz o texto que quando Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si. Preste bem atenção. A arma que Saul estava entregando, colocando sobre o rei Davi, que mais tarde ele se tornou rei, sobre aquele jovem, era uma arma que era uma arma de queda de braço, de homem para homem, de força para força. Ali estava a disputa de alguém que estava com a mesma indumentária, com aquela mesma armadura que o gigante estava vindo de encontro a ele. Armas meramente carnais, armas meramente humanas, armas meramente que foram feitas e fabricadas de destruição. E Davi disse: não, essa arma não vai, eu nunca usei, ele nem sequer saiu do canto, tão pesada que é. E aí Davi escolheu apenas lá no ribeiro pedras lisas, 5 pedras lisas, colocou no alforje de pastor, e foi com essas 5 armas, essas 5 pedras, digo, que ele foi ao encontro do filisteu. Eu estava pensando, irmãos, aliás, isso não é de agora, desde há muito. A Bíblia diz que Jesus é comparado a uma pedra, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, ou pedra de esquina. Pedro, quando falou de quem se tratava Jesus disse: eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo sobre a tua declaração, sobre as tuas palavras, sobre o teu depoimento, sobre o teu testemunho, que Jesus havia perguntado: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro respondeu:
tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, sobre esta tua declaração, sobre estas tuas palavras, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, disse que a pedra era Cristo. Paulo também disse que assim como lá no deserto, Moisés fez com que da rocha jorrasse água, Paulo disse que aquela rocha que fez sair jorrar água, aquela pedra falava de Jesus. Amanhã você terá a oportunidade, telespectador, de ouvir a continuidade desta mensagem sobre as armas do cristão. Agradeço a todos que estiveram conosco. Esperamos estarmos juntos no próximo programa, se Deus assim nos permitir.